Nós estamos vivendo esse domingo e comemorando, o povo batista comemora o Dia da Juventude. E não é à toa que estou eu aqui e o Marco. Nós trabalhamos com os jovens e adolescentes dessa igreja. Hoje de manhã tínhamos o pastor Tiago e o Silvio, e foi uma bênção. E hoje nós queremos compartilhar algumas coisas com vocês. E nós estamos no fim da nossa série Marco Zero. Não é por isso que o Marco está pregando, não. Mas nós estamos finalizando a série e hoje nós vamos falar sobre ser igreja. E eu queria muito que vocês fossem extremamente abençoados para a honra e glória do Senhor. Amém? Marco, o que é esse negócio de igreja? O que é esse negócio de unidade? Diz aí para a gente. Então, quando a gente fala sobre igreja, a gente não pode esquecer de gerações. Então, pensando em gerações, eu queria saber quem aqui tem de 0 a 15 anos. Levanta a mão. Temos uma turma boa. De 16 até 24? De 25 para 30? Temos uma galera boa. De 31 para 60? De 60 para cima não precisa, né? Vamos deixar ali mesmo. E continua. Que preconceito é esse, cara? Não, mas a pessoa fica cuidar da sua identidade. Mas quando nós pensamos em igreja, você consegue ver que tem muitas gerações dentro da sua igreja. Você vê que temos crianças, temos jovens, temos adultos, e nós fazemos parte do corpo da igreja. Só que quando a gente pensa na igreja, precisamos entender uma coisa: unidade. A gente precisa entender que Deus nos chama a que possamos ser uma família unida. Em Salmos 133, 1, ele fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Posso ouvir um amém? Amém. A unidade faz parte de nós. Só que hoje nós temos vivenciado uma sociedade que é de um extremo a outro. É muito polarizado. A gente pode ver que se você gosta de um candidato, você acaba odiando o outro. E coisas mais simples como que ou é bolacha ou é biscoito. Ou outras coisas como que o feijão vai por cima ou por baixo do arroz. São coisas simples e a gente acaba polarizando de um extremo ao outro. Mas quando a gente fala sobre igreja, e essa questão da união, deve estar muito visível na nossa igreja. Só que a unidade não é uma coisa que esteja sendo uma moda. A galera não gosta de estar unido. Temos vivenciado uma sociedade que é mais unitária. Eu, pensando em mim, e tudo está baseado em mim. Agora, quando pensamos em unidade e gerações, é um desafio. Por quê? Muitas vezes o adolescente acaba olhando para o adulto como o cara chato, e a pessoa que dá regras, e a pessoa careta. E por outro lado, a gente vê o adulto que acaba vendo o adolescente como um aborrecente, um cara que é chato, que não consegue obedecer, que quer fazer tudo como ele acha que seja certo, e acaba tendo uma diversidade nesse momento. Agora, nós podemos ver em Salmo 133, 1, que o plano de Deus é que a gente viva em união. Então, por conta disso, vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4, a gente vai trabalhar uns pontos aí bem específicos, do versículo 1 até o 6. Como trabalhamos com adolescentes e jovens, temos uma dinâmica. Se você achou, grita aí, uhul! Vamos esperar um pouquinho mais então. Achou? Uhul? Então vamos. Ele fala assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos e sobre todos, por meio de todos e em todos.
nós podemos ver que nesse momento, do primeiro versículo, do versículo 2, ele fala assim: sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Nesse momento, Paulo fala para a igreja de Éfeso, e ele chega falando e confrontando e dando ordens específicas sobre o que a gente precisa para promover a unidade. E ele trabalha uns pontos bem específicos, tais como humildade. É um ponto que a gente precisa trabalhar muitas vezes em nós, principalmente, na hora de ter que dar um feedback para alguém e ser humildes ao momento de receber um feedback de alguém. Ele também nos orienta que possamos ser dóceis. E a palavra dócil, ele não é simplesmente que a gente esteja omitindo a nossa pessoalidade, mas que a gente esteja se submetindo, entrando embaixo de uma autoridade, que nesse caso ele está falando do corpo eclesiástico, ele está se referindo para a igreja, para eles estarem cuidando e serem cuidados por um grupo de homens, que eles estejam sendo obedientes àquilo. Agora, muitas vezes você e eu já tivemos experiências onde tivemos que dar feedbacks e faltou humildade. Muitas vezes a gente teve que receber feedbacks e a gente não teve a humildade de reconhecer que precisávamos melhorar. É uma questão que Paulo traz para a igreja e ele traz para nós também hoje, para que nós possamos ser humildes. Ao mesmo tempo, ele também nos orienta a que tenhamos paciência. E a paciência, ela traz um monte de outras coisas. Ele vai desencadear um monte de outras opções. Por quê? Quando você é paciente, você acaba cuidando de outros. Você acaba confortando corações de outros. Você acaba insistindo e acompanhando o processo dos outros. E o ponto 4, ele fala sobre suportar uns aos outros. Agora, suportar não é simplesmente aguentar. Suportar, ele também é dar suporte. Você auxiliar a pessoa, você ajudar a pessoa. E quando você suporta em amor ou com amor alguém, você está cuidando e dando apoio para que essa pessoa esteja melhorando e esteja crescendo espiritualmente. Um exemplo bom é uma pessoa que está dando suporte para uma outra pessoa que vai subir em cima para pular um muro. Mas o objetivo dessa pessoa que está aguentando aqui não é simplesmente que a pessoa chegue em cima do muro. O objetivo é que a pessoa atravesse o muro, que seja do outro lado. Então ele se esforça, ele aguenta e ele tenta dar o maior suporte possível. Por quê? Ele entende o propósito de passar o muro. Ele entende que mais para lá ou do outro lado do muro tem algum objetivo que vai ajudar essa pessoa. Agora, quando a gente pensa em esforço e suporte, o que é isso, pastor Romulo? Como que a gente faz um link nisso aí? Quando nós pensamos em suportar, eu e o Marco, quando a gente estava preparando, a gente começou a pensar. E normalmente, quando você vai dar suporte para alguém, lembra muito a se esforçar por alguém. Normalmente, suportar o outro é se esforçar pelo outro. Tudo isso que o Marco falou são ações práticas que Paulo nos traz, ali em Efésios 4, para que a gente possa viver unidade. Então ele pede para a gente ser dócil, para a gente ser paciente. Só que, quando nós começamos a ler aqui o verso de número 3, e eu quero que você abra ali, fique com esse texto aberto, que a gente está expondo ele de maneira bem intensa para vocês. E o verso 3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A primeira palavra que me salta aos olhos ali é a palavra esforço. Normalmente, quando alguém tem que se esforçar, é porque ela foge da sua naturalidade. Foge do que é natural. Você não se esforça para dar alguns passos, mas se você quiser correr uma maratona, o que você vai ter que fazer? Se esforçar. Você foge do seu natural. Você foge daquilo que você meio que está programado para fazer. Sabe, semana passada nós fomos com os adolescentes lá para Curupá. Já foram lá para Curupá? Quem já foi? Tem a Rota das Cachoeiras, fica a dica aí para as famílias. São 14 cachoeiras.
É sensacional o passeio. São 2,9 km para subir e 2,900 para descer. E a gente foi com 60 adolescentes e mais a equipe. E sabe o que foi mais doido? Começamos. Primeira cachoeira bonita, todo mundo feliz, selfie, né? E tirando foto. Segunda cachoeira, galera, pô, legal. Na terceira, irmãos, já tinha uma meia dúzia assim, ai, não vou aguentar. Não vou aguentar. Duas em específico falou assim, não. Uma olhou para mim e falou, eu vou voltar, não aguento mais. Na terceira cachoeira, galera, eram 14. Eu olhei para ela e falei assim, ei, você consegue, você vai se esforçar e vai dar certo. Ela falou, não vou conseguir. Falei, você vai. E sabe, o grupo foi, e eu fiquei, eu e mais uma galerinha, a gente ficou ali, só dando suporte. Só falando, ei, bora, vai. Tá certo que eu também estava morrendo, mas eu não podia demonstrar naquele momento o meu desespero. E a gente foi, e nós subimos, e sabe o que foi mais legal? Ela conseguiu. E sabe como Deus faz as coisas, né? São 14 cachoeiras. A primeira é bonita? É bonita. A segunda é bonita? Bonita. A terceira é bonita? É, legal. Mas a 14ª, ela é sensacional. São 125 metros de queda. E sabe, aquela galera só conseguiu ver a última porque se esforçou. Muitas vezes na sua vida você não vê a bênção, você não experimenta a bênção que Deus tem para você porque você não se esforça. Você simplesmente desiste. Nós estamos falando de unidade na igreja. E quantas pessoas simplesmente saem da igreja, desistem da fé, de uma maneira muito fraca, de uma maneira muito simples. Porque o irmão não olhou para mim do jeito certo. Então eu não quero, essa igreja não me serve. A palavra de Deus diz, se esforce. Saia da sua zona de conforto. Vá um pouco além. Porque se você continuar, se você perseverar, existe uma bênção para aqueles que se esforçam e perseveram. Aquela galera só viu a cachoeira de 125 metros, porque eles permaneceram. Mas sabe, o texto, ele fala de esforço, mas ele fala de algo muito interessante. Para conservar a unidade do Espírito. Deixa eu falar algo para vocês. Existe algo que destrói a unidade do Espírito. Sabe o que destrói a unidade do Espírito? Pecado. O pecado te distancia do Espírito Santo de Deus. Sabe, quando você vai lá para Gênesis, e você vê o que aconteceu na queda do homem, homem e mulher comeram fruto, se sentiram envergonhados. Vocês lembram disso? Vocês estão comigo? Sabe o que Deus pergunta assim que ele chega no jardim? Vocês sabem o que Deus pergunta? Ele fala, onde vocês estão? É engraçado porque a nossa reação, talvez você como pai, como mãe, a sua reação ao ver o seu filho fazendo algo, ou ele fez algo, ele aprontou alguma coisa e ele saiu, se escondeu. Provavelmente a sua reação vai ser, filho, o que você fez? Ou não é? Deus, naquele momento, ele chega e fala, onde vocês estão? Vamos conversar. O pecado ainda continua atuando assim nas nossas vidas. Quando você peca, você não conserva a unidade do Espírito. E sabe, o texto finaliza falando assim, unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe, o que traz paz aos nossos corações é o Espírito. Eu já falei isso várias vezes em atendimento para casais. Se os dois estão cheios do Espírito, não brigam, cara. Não briga. O cara está buscando a Deus, está jejuando, está cheio da presença dele. Você acha que tem briga? Não tem briga, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito da paz.
Talvez a sua família esteja vivendo um momento de guerra. A minha pergunta é: você está buscando a unidade do Espírito Santo? Antes de brigar com a sua esposa ou com o seu filho, você ora, fala: Deus, me dê sabedoria. Espírito Santo, vem aqui, me dê as palavras certas. É isso que acontece? Vocês estão entendendo que existe um modus operandi muito simples, que muitas vezes nós esquecemos? Para que a gente viva a unidade, você precisa se esforçar a ter uma unidade com o Espírito, porque esse Espírito é o Espírito da paz. A paz, ela é produzida quando a gente entende, Marco, o que é corpo. O que de fato é um corpo? Quando a gente pensa em corpo, vem uma ilustração muito boa na minha cabeça, que é como se a minha mão direita quisesse fazer alguma coisa e a esquerda quisesse fazer uma outra. Não vai dar certo. Tenta aí. Imagine a sua mão... Vamos pensar com os pés, então. Tá. O meu pé está querendo ir para cá e o meu pé esquerdo está querendo ir para o outro. Não vai dar uma abertura total, cara. Faz aí. Não vai dar. Mas, às vezes, coisas como essas, e se torna engraçado, mas às vezes coisas como essas acontecem na nossa igreja. Que às vezes nós queremos fazer uma coisa e outro grupo está querendo fazer outra coisa e a gente não está pensando na unidade que Deus quer que a gente viva. Às vezes a gente está totalmente pensando no meu benefício e como eu posso ser abençoado com isso aqui, que se a gente pensasse como grupo, como família, a gente poderia dar maiores resultados. Nesse versículo 5, ele fala assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um Senhor, uma só fé e um só batismo. Somos um. Fala para a pessoa do seu lado: somos um. Somos um. Você e eu somos um. IBB é uma igreja. Como igreja, nós temos algumas características. E eu queria ressaltar 3 delas. Nós somos uma igreja discipular, somos uma igreja missional e somos uma igreja relacional. Relacional por quê? Porque nos conectamos com Deus e nos conectamos com as pessoas também. Como Cross, como Ministério da Juventude, esse é o nosso lema. Esse é o nosso objetivo, que todos tenham contato e relacionamento com Deus e ao mesmo tempo com as pessoas. A pessoa que está do seu lado é o seu irmão, faz parte da sua família. Você precisa dele e é uma parte vital da sua casa, como IBB. Quando eu falo sobre relacionamento, eu não estou simplesmente falando de uma intimidade de amigos, de um PGM. Não é simplesmente isso. Eu estou falando de unidade como igreja. Eu estou falando de todos nós, todas as gerações, focadas em um só objetivo: adorar a Deus. É esse o nosso principal objetivo como igreja. Agora, nós podemos pensar: mas como jovem, como adolescente, como adultos, temos algumas diferenças. Temos. Mas às vezes a gente pode utilizar isso para promover o reino de Deus com aquilo que já temos. Por exemplo, o jovem, ele tem força, ele tem vigor, ele consegue andar, ele consegue fazer muitas coisas. O adulto, ele já tem experiência, ele tem conhecimento, ele às vezes tem um recurso para ajudar. Agora, pense se a gente mistura essas 2 gerações de jovens e de adultos e a gente pensa no reino de Deus. Como a gente pode fazer isso que seja abençoador para o reino de Deus? Daqui a pouco, em janeiro, a gente está tendo uma viagem missionária para a Europa. E já temos uma galera que está aí focada, fazendo inscrição, comprando as passagens. E a gente está tendo aulas e a gente está indo pela fé. Às vezes, você adulto, você já não consegue dormir no aeroporto. Você já não consegue andar quilômetros e quilômetros. Às vezes você gostaria de ficar mais quieto, mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, você poderia ajudar esses jovens a que eles possam estar levando a mensagem. Talvez você já não consiga sair da sua casa por questão de tempo, por questão de saúde ou idade. E você não consiga sair e falar para os seus vizinhos sobre o amor de Deus.
Mas temos uma juventude que consegue fazer isso. Você consegue abençoar. A gente consegue misturar as gerações e que disso sai alguma coisa produtiva para o reino de Deus. Agora, uma coisa que eu quero que a gente entenda muito bem é que nós não estamos competindo. Não é gerações versus gerações. Não é gerações dos mais novos contra os mais velhos. Não. Lá em Jó, a gente consegue ver que ele incita ou incentiva a juventude a que eles tenham os adultos ou os mais velhos como referências. Por quê? Porque o adulto já teve experiência, ele já sabe, você já sabe o que está certo e o que está errado. Então, você adulto, você tem uma certa responsabilidade em nos orientar, os mais novos. Rômulo tem uma certa responsabilidade em cuidar de mim. E eu, jovem, tenho a mesma responsabilidade de respeitar as gerações mais velhas, de respeitar e de honrar aqueles que estiveram por mais tempo nessa terra. Nós, como igreja, pensamos em que juntos podemos fazer muitas coisas. O pastor Marcos já falou sobre a nossa nova sede lá em Uberaba, e a gente vai precisar de vocês. A gente vai precisar de todos os que estão aqui. Por quê? Só nós não vamos conseguir fazer isso. Expandir o reino de Deus não é simplesmente um chamado para nós que estamos aqui na frente, não, é para todos. A gente consegue ver lá em Mateus 28, quando a mensagem foi direcionada para você e para mim, sobre a mensagem de ir, de indo, de fazer discípulos e de cuidar de pessoas. Agora, nós temos vivido lutas entre as gerações. Por quê? Perdemos o foco. A juventude às vezes acaba não respeitando os velhos às vezes não acabam se importando pelos mais novos, e a gente precisa reorganizar aquela visão, porque Deus nos manda que sejamos um. Somos um só corpo, somos uma igreja, não somos IBB, somos uma igreja, a família de Deus. Agora, existe a diferença entre nós, mas na Bíblia ele nos chama que sejamos um só corpo. Agora, para que nós sejamos um só corpo, tem um segredo. Qual que é esse segredo, pastor João? No verso 6, eu vou pedir para você olhar mais uma vez para a sua Bíblia. Para mim é um versículo mais sensacional ali. Diz assim: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu não sei se você consegue entender a profundidade desse texto, mas a primeira coisa que eu quero destacar é: um só Deus, Pai de todos. Sabe, você precisa entender hoje que a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, você se torna filho de Deus. A palavra de Deus aqui, João 1,12, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender para que a gente possa conservar a unidade, todo mundo aqui é filho de Deus, ou todos aqueles que aceitaram Jesus são filhos de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala: filho bonito de Deus. Seja verdadeiro na sua palavra. Mas irmão a gente defende, né? Você é filho de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, você é filho de Deus. Assim como eu sou filho, o Marco é filho, e isso nos torna irmãos. Talvez você não tenha tido uma boa experiência com o seu irmão aqui na terra. Eu posso testemunhar com muita alegria. Eu tenho uma irmã que eu amo. Faria tudo pela minha irmã. Talvez você não tenha essa sensação, mas Deus quer restaurar isso em você. Lembra o texto que o Marco leu lá no começo? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A maior alegria de um pai é ver os filhos unidos. E muitas vezes nós esquecemos disso,
Nós esquecemos que a pessoinha que está no teu lado é seu irmão. E todos unidos por um mesmo pai, e a gente acaba entrando em guerras, em conflitos, desagradando o pai que olha e fala: gente, vocês são meus filhos, e o que está acontecendo? A segunda coisa que esse texto fala, que para mim é sensacional, é um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Isso para mim me faz pensar num Deus que ele é completo. Quando ele fala sobre todos, ele dá com clareza um Deus que está te abençoando. Um Deus que aonde você vai, ele está com a sua mão estendida, falando assim: eu estou sobre você. Eu não sei se você tem essa sensação, irmão, mas olhe, a partir do momento que você compreende que esse Deus é um Deus Pai de amor, e que aonde você vai, ele está com a sua mão estendida ao seu favor, a vida muda. A forma como você enxerga a luta muda. Porque você compreende que você é abençoado por Deus, porque você é filho. Muitas vezes a gente fica desesperado, porque a gente perde a percepção que Deus está com a sua mão estendida a nosso favor. Quando você tem essa consciência, tudo fica um pouco mais fácil. Quando você compreende que é um Deus que está no meio de nós, não é só um Deus que está em cima te abençoando, mas é um Deus que se move em nosso meio. O Espírito Santo tem liberdade para se mover, e esse Espírito Santo é o Espírito da paz. Vocês estão entendendo que, se vocês mudam a percepção, é muito mais simples de trazer unidade? Esse versículo fala também no final, um mesmo Deus em nós. Um Deus que abençoa, que está em cima, falando: olha, estou te abençoando. Um Deus que se move, e um Deus que está em você. Você é um representante, claro, de Deus. O Espírito Santo está em você. Logo, você precisa conservar esta unidade. Como o Marco disse, nós já vimos muitas vezes acontecer na igreja um processo onde um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Está aí as assembleias, né, pastor Marcos? Sabe o que faz essa igreja chegar aos 60 anos sem nunca ter tido uma divisão? O Espírito Santo de Deus se movendo sobre nós, no meio de nós e em nós. Se você tiver essa clareza, eu estou falando muito sobre a igreja, mas isso pode ser uma realidade de paz na sua vida, na sua família. Tudo aquilo que a gente disse até agora poderia ser resumido simplesmente nesse versículo. Um Deus que está sobre você, que se move entre você e que está em você. E esse Deus é um Deus de paz e de unidade. O que nós precisamos entender, e é o título desse sermão, que a união, eu não digo nem que faz a força, a união é a força. Quando nós entendermos isso, a nossa igreja avançará. Quando o povo evangélico entender isso, nós avançaremos. Está aí o culto da arena que nós fizemos lá. Aquilo ali foi para mostrar a força da unidade. 46 mil pessoas adorando ao Senhor. O pastor Marcos veio ministrar para nós agora, e ele deu esse exemplo. Imagine agora esses 46 mil pessoas que estavam lá adorando a Deus juntos. Imagine todo mundo junto agora falando: vamos fazer a diferença na cidade de Curitiba. 46 mil pessoas. Isso dá 20% da cidade? Acho que a gente está com 2 milhões. Não é 2% da cidade. 2%. 2% da cidade. Profetizando, em nome de Jesus, seremos 400 mil pessoas. Gente, 46 mil pessoas de mãos dadas, fazendo a diferença.
essa cidade ia estremecer. Sabe por quê? Deus pode usar só um pequeno grupo se quiser. Se um pequeno grupo de 10 pessoas começar a se mexer, se mover, já faz um barulho. Imagine essa plateia. Imagine essa igreja, 3.500 membros. Imagine se a gente desse as mãos e falando, vamos fazer a diferença. O Marco acabou de falar da viagem missionária para a Europa. A galera está ralando. Gente, esse povo, jovem não tem dinheiro, não sei se vocês sabem disso. Não tem. A gente, é complicado na situação. Talvez você tenha recurso, está bobeando lá. Tem um monte de jovem precisando de recurso. Você talvez não consiga ir na viagem missionária, mas você pode chegar e falar assim, eu vou de outro jeito. Além de estar orando por vocês, eu quero te dar uma oferta. Isso é permanecer em unidade. Não entra na minha cabeça uma unidade onde eu tenho um irmão no meu lado passando necessidade e eu superabundando a graça de Deus na minha vida e eu não me movo e eu não faço nada. Isso não faz sentido. Sabe por quê? Porque nós somos irmãos. Talvez você, humanamente falando, tenha um irmão que passa necessidade, e isso não mexe no teu coração. Eu vou orar para que a partir de hoje, se você tem um laço rompido com o seu irmão terreno, você possa restabelecer isso em nome de Jesus. Porque o desejo do Pai é que a gente possa permanecer em unidade. Quando a gente trabalha em unidade, nós vamos mais longe. E sabe, nós temos eu quero fazer uma demonstração aqui para que você compreenda. Pensando em gerações, principalmente, que é a nossa área, e lembrando da celebração de juventude, eu comecei a pensar, e me veio muito forte, uma corrida de revezamento. Vocês já viram corrida de revezamento? Vocês já viram? A galera começa a correr, e eu estava lendo sobre corrida de revezamento, e um especialista falou que, para uma corrida de revezamento, é mais importante a passagem do bastão do que a velocidade em si. Por isso que é engraçado que você vê as Olimpíadas, e em alguns momentos nas Olimpíadas, quem ganha a corrida de revezamento não são os que todo mundo achava que iriam ganhar. Por quê? Porque não basta só correr muito rápido. É necessário saber passar o bastão. Sabe, nós estamos vivendo isso. Desde a época de Jesus, nós começamos a viver um processo de passar o Evangelho. Transmitir o Evangelho. E isso só acontece de fato quando a gente vive em unidade. Queria chamar aqui o pastor Marcos. Cadê o Lucas? Luquinhas? Vem aqui. O pastor Marcos, ele me acompanha. O pastor Marcos tem me discipulado. E sabe, ele é o detentor. Nós não vamos passar bastão aqui, mas nós vamos passar a palavra de Deus. E o pastor Marcos é o ancião nessa noite, né? É o homem mais velho, experiente, né? Tá conservado, pastorzão. Sabe, o que acontece? Nós temos algumas gerações representadas. O pastor Marcos é a experiência. Pastor 45? Com a latinha de 32, fazer minha moral aqui. Pastor Marcos, ele representa a experiência. Eu já sou os millennials, né? O Marco, eu tenho discipulado o Marco. Ele já é a geração Z, que nós chamamos. E o Lucas, ele já é alguma geração que eles estão inventando aí. Toda vez eles inventam alguma coisa, acho que é a alfa, talvez. E sabe, o pastor Marcos tem feito muito pelo Evangelho. Eu não sei se você conhece a história do pastor Marcos. Há quanto tempo de ministério, pastor? 16 anos como pastor. 16 anos como pastor, mas desde quando você carrega o Evangelho do Senhor dentro do coração? Desde os 18. Já faz tempinho, então. Pastor Marcos tem carregado o Evangelho. E sabe, essa semana nós sentamos e conversamos. E sabe o que ele tem feito
sempre comigo, em todas as nossas conversas, onde eu abro meu coração e ele me dá feedbacks e ele faz de tudo para que eu cresça, ele pega e passa o bastão para mim. Passou. Tem passado. Para que a gente consiga chegar mais longe, eu preciso pegar esse bastão com muito cuidado. Nós estamos numa corrida. Eu olho para o Marco e falo, Marco, eu vou te discipular, eu vou cuidar de você, eu vou fazer de tudo. Ano passado o Marco andou pela primeira vez de avião. Lembra, Marco? Marco, eu incentivei ele, nós fomos para o Chile ano passado. Olha só abrindo um parênteses, gente. Quando a gente pegou o itinerário da viagem, a gente ia ficar 6 horas no aeroporto, de madrugada. A gente ia ter que dormir no aeroporto. Ele olhou para mim e falou, nossa, que coisa legal, sempre sonhei em dormir no aeroporto. Eu falei assim, cara, essa é a parte chata da viagem, tá? Mas sabe o que acontece nesse relacionamento? O Marco está crescendo. O Marco está evoluindo. O Marco está se tornando pastor. Em nome de Jesus, a gente vai ordenar o Marco. Amém? O Marco está crescendo. E sabe o que eu tenho feito? Eu tenho passado o bastão, a palavra de Deus, o Evangelho, para o Marco. Sabe, o Marco tem se encontrado regularmente com o Luquinhas. Como que tem sido isso aí, Marco? A gente tem se esforçado para a gente se encontrar toda sexta-feira, desde o início desse ano, então tem sido um crescimento dos dois lados, tanto dele, espiritualmente, e da minha parte como liderança também. Então, dos dois lados a gente acaba sendo abençoado. Cada sexta-feira, sabe o que o Marco faz? Passa o bastão. Está passando o bastão. Sabe o que eu queria mostrar para vocês? Estende a sua mão, pastor. Olha o raio de abrangência que o pastor Marcos tem. É isso aqui. Agora, Marco, todo mundo dá a mão. Olha aonde a gente pode chegar. O pastor Marcos, se ele ficasse com o evangelho para ele, ele chegaria lá no canto? Não. Não tem braço. Mas um passando ao outro, uma geração passando a outra, a gente consegue chegar muito longe. Nós estamos aqui 2019 anos depois da vinda de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. O que nós queremos dizer essa noite é que para a gente dar continuidade ao crescimento do Evangelho, nós precisamos trabalhar em unidade, de mãos dadas, uma geração com a outra. E só assim nós vamos chegar a lugares que a gente nunca pensou em chegar. O Lucas consome algumas coisas da internet que eu nem sei, que é uns youtubers que ele assiste, que, cara, não entra muito. O pastor Marcos nem sabe o que é youtuber. Não, sabe sim. O que eu estou querendo dizer, gente? Hoje eu estou, galera. O que eu estou dizendo é, quando a gente estiver de mão dada, trabalhando juntos, nós vamos avançar mais e mais. Obrigado, gente. Obrigado. Eu queria que você refletisse como que está a sua vida hoje. Talvez você esteja tendo uma dificuldade de unidade dentro da sua casa. Talvez você está vivendo uma dificuldade de unidade dentro do teu trabalho. Ou talvez você está tendo uma dificuldade de unidade dentro da igreja de Cristo. Hoje, o Senhor quer restaurar isso. O Senhor quer restaurar o amor pelo seu irmão que está aí no teu lado ou que não está no teu lado, está em outra cidade. Hoje, Deus quer mudar a sua realidade. Porque quando todo mundo aqui entender isso, nós como igreja avançaremos a lugares que a gente nunca pensou em avançar na vida. Eu queria que você, neste momento, fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça e começasse a falar com o Senhor. Vou pedir para as luzes se apagarem e que você tivesse um tempo, você e Deus. Queria que você refletisse como tem sido o seu amor pelo seu irmão. Faz quanto tempo que você não ajuda alguém que está precisando? Aquele irmão do teu PGM ou aquele vizinho, talvez. Talvez você não está tendo sensibilidade. Comece a falar com Deus aí.
Talvez o pecado na sua vida, como a gente viu, ele está te afastando do Espírito Santo, que é o Espírito da paz. Talvez você não está mais se esforçando, como a gente também viu. Muito pelo contrário, talvez você esteja querendo desistir. Desistir do teu casamento, desistir de alguns relacionamentos. Comece a falar com Deus. Abre o seu coração. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Eu queria que, se hoje você quer tomar uma decisão de unidade na sua vida, de viver isso que Efésios nos orienta a viver, ser humilde, ser dócil. Se você hoje quer tomar essa decisão na sua vida, porque talvez você não esteja conseguindo fazer, vou pedir para você se ajoelhar onde você está. E a gente vai finalizar esse culto orando, para que a unidade do Espírito Santo de Deus seja completa em nossas vidas. Pode se ajoelhar. Se você precisa disso para você, se ajoelha onde você está. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos como teu povo, como tua igreja. Pai, nós estamos clamando para que a gente possa aprender a viver a unidade que o Senhor quer para as nossas vidas. Pai, vários irmãos estão ajoelhados, reconhecendo a necessidade de viver a unidade que o Senhor sonha para nós. O Senhor, como um bom pai, quer que os seus filhos vivam em união. E nós queremos viver essa união para a honra e glória do Senhor. Nós queremos te honrar, Pai. Nós queremos fazer a sua vontade. Pai, eu clamo para que o Senhor possa estar trazendo doçura aos nossos corações, humildade às nossas vidas. Deus, nós queremos impactar as pessoas por esses comportamentos. Pai, nós queremos nos esforçar, como Paulo diz. Nós queremos sair do natural, a gente quer ir além. Nós queremos, Pai, viver a unidade com o seu Santo Espírito, que é o Espírito da paz. Pai, nós compreendemos que o Senhor está sobre nós, o Senhor está no meio de nós e o Senhor está em nós, e eu agradeço por isso. Pai, eu clamo pelas famílias aqui representadas, que se hoje, Pai, precisamos pedir perdão, que hoje a gente possa pegar o telefone, a gente possa pedir perdão para quem a gente precisa fazer. Deus, se existem aqui pessoas que estão com relacionamentos rompidos, restaura em nome de Jesus. Pai, nós só queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E como igreja, nós queremos avançar, nós queremos prosperar para a honra e glória do Senhor. E nós sabemos que de mãos dadas, juntos, nós vamos longe. Pai, lá no Uberaba é o primeiro de muitos lugares que o Senhor vai mandar essa igreja. Pai, manda a gente para o Paraná inteiro, manda a gente para o Brasil inteiro, manda a gente para o mundo inteiro, Pai. Levanta dessa igreja homens e mulheres cheios da sua presença, que querem mudar esse mundo, que mudem o mundo de todas as formas, talvez a partir dos seus trabalhos, talvez a partir da arte que produz, nos leve a lugares onde a gente mesmo nunca imaginou estar, e que isso possa acontecer em unidade. Quando eu ver um irmão avançando, eu possa me alegrar, porque ele é meu irmão. Pai, muda as realidades,
É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.